Boa tarde, seguimos então com o programa Semana, aliás, Revista da Semana, hoje com José Faustino e Silvério Cunha. Boa tarde aos dois e aos nossos ouvintes. Hoje começamos com um tema que pode ter muito impacto na cidade de Évora. Évora, que foi escolhida para a Capital Europeia da Cultura em 2027. José Faustino, um comentário a esta decisão. Ora, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar a nossa Ana Teresa como moderadora do programa. Isto, pronto, é bem-vinda e que as coisas corram todas bem, temos que rodar o pessoal todo. Obrigada. E sobre a capital da cultura, estas coisas e os títulos valem o que valem. E é melhor Évora ter ganho do que não ter, sem dúvida absolutamente nenhuma. E eu queria salientar aqui, destacar aqui dois pontos importantes nesta matéria, sem prejuízo de dizer que estou contente, que felicito toda a gente envolvida nisto, e que é bom, é uma oportunidade que se abre e tudo mais. Até se calhar abre aqui um terceiro ponto e começo já por aí. Abre-se aqui uma oportunidade como se abre no hospital. Quer dizer, esta coisa de Évora em 2027 ser uma capital europeia da cultura pode e deve, na minha opinião, criar uma dinâmica tal na cidade que desenvolva, eu sei que o senhor Presidente da Câmara não gosta muito do termo, mas eu, com o devido respeito, eu gosto muito dele, que desenvolva o conceito e a prática das indústrias culturais. Que a cultura se afirme, as entidades ou empresas, como quiserem chamar, produtoras, e há muitas e boas, desde o Sendreve ou à Bruxa, no teatro, muitas atividades de música, o Ébora é música. Tenho pena, peço desculpa se me esquecem de alguns. Com certeza que há muitos, muitos. Os bonecos do Alegria, do Dias, tudo isso. Eu espero que isso seja e as rádios também, porque não? Porque eu entendo que é uma atividade cultural, mas que seja uma grande oportunidade para que todas essas entidades se afirmem como entidades produtoras de cultura de um modo profissional e não sujeitos à subsídio ou dependência, e que entrem no mercado e que possibilitem uma boa vida, que é como quem diz, uma vida normal aos artistas, às pessoas que nessas atividades participam. É uma oportunidade extraordinária. E ainda é outra oportunidade. Nós podemos, se formos ambiciosos, produzir coisas, conteúdos, que é outra palavra que não gosto muito, mas eu gosto, é-me indiferente, conteúdos, produções artísticas que podemos mostrar aos nossos concidadãos no Conselho de Évora, no Alentejo, e levar a todo o resto do país e, quiçá, para o mundo inteiro. Eu defendo há muito tempo que Évora devia ter uma companhia de ópera e uma orquestra de música sinfónica que devia fazer itinerância por esse mundo todo fora. Temos várias coisas, temos várias situações que podemos aproveitar. É uma oportunidade, como o hospital é, com o ensino da medicina e tudo isso. Portanto, esse é o primeiro grande aspecto que eu acho que se deve destacar em toda esta situação. E isto, de certa forma, até acaba por não ser um ponto novo, porque se prende com outra coisa, que é esta. Houve aqui vários produtores, quer dizer, vários indivíduos a contribuir com dinheiro, com euros, com dinheiro contado, dinheiro contado, isto não é de boas vontades, para que uma equipe profissional apresentasse a candidatura que felizmente foi ganhadora. Ou seja, mesmo em matérias de cultura, e especialmente nelas, deve haver profissionalismo e iniciativas empreendedoras, empresariais, digamos assim, e de como funciona a sociedade e a democracia liberal. Portanto, há um profissionalismo, há uma equipe profissional, altamente profissionalizada e capaz, suponho eu, bem paga, ou paga pelo menos com justiça, que trata do problema e resolve o problema e ganha. É assim que tem que ser, não pode ser de outra forma. E dizer assim,
em primeiro lugar, e os parabéns a essa empresa, a essa equipe, que eu peço imensa desculpa, não me lembro do nome da senhora que é a responsável principal dessa equipa, mas os parabéns para ela e para a equipa, mas também e principalmente os parabéns à Câmara de Évora, porque foi o produtor maior, aquele que mais contribuiu, o contribuinte líquido para isso. Também não seria esperado outra coisa, porque é Évora que é a capital da cultura, não é o Alentejo que é a capital da cultura, é Évora. Isto aqui há que se diferenciar, sendo que os concelhos periféricos, o Alentejo e tudo isso, beneficia desta iniciativa e desta conquista que se conseguiu. Mas a Câmara, em primeiro lugar, e depois todos os outros promotores que aí estão, a Fundação Jeane de Almeida, a Associação de Municípios, que agora tem outro nome, e toda essa gente, lá estou, posso-me esquecer de alguns, também estão de parabéns, porque perceberam a situação. Agora, eu penso que esta iniciativa pertenceu a esta Câmara, concretamente ao Dr. Carlos Pinto de Sá, e ele de facto também é um grande vencedor aqui. Que diabo, temos que louvar as coisas. O Zé Ernesto trouxe o cluster da aeronáutica para Évora, foi o grande impulsionador disso. Muito bem. Mas, como Abílio Fernandes, foi o grande impulsionador de Évora Património Mundial. E agora, Pinto de Sá é o grande impulsionador da Évora Capital da Cultura. Isto tem que ser dito e reconhecido, independentemente das ideologias e dos partidos. Portanto, era isto que eu queria dizer. E queria que não se perdesse esta grande oportunidade, de facto, dos évorenses e dos produtores culturais de Évora tirarem partido desta situação e poderem mostrar aquilo que valem, porque valem muito, à sua cidade, esses sabem, mas aos outros de fora, ao Alentejo também sabem, mas se calhar o resto do país não sabe, e muito menos na Europa e no mundo. Há muita capacidade cultural em Évora. Agora, está de certa forma embrionária, com dificuldades, está asfixiada por falta de capital, porque não temos dinheiro. Esse é um problema. Isto talvez desbloqueie algumas facilidades. Fala-se na construção de um pavilhão ou de um centro polivalente, isso é importante, é muitíssimo importante, faz falta, como outras coisas com certeza se farão. Mas portanto, eu vou acreditar nas pessoas que tiveram a capacidade de vencer uma coisa destas, que não é fácil, que vão ter capacidade de saber tirar aproveitamento desta iniciativa. Portanto, desejo a todos o melhor sucesso. Apenas tenho eu que quando isso for em 2027, já estou quase a caminho dos 80, velho como tudo e sem poder, mas se cá estiver, contem comigo pelo menos para aplaudir. Portanto, muitos parabéns a todos, estou muito satisfeito da minha cidade vir a ser, já no fim de vida, da minha, não é? A capital europeia da cultura. Vai estar cá com certeza, José Faustino. Só queria acrescentar que Évora... Obrigado, Ana. Deus a ouça. Só acrescentar aqui que Évora será então a quarta cidade portuguesa a receber o título de Capital Europeia da Cultura, depois de Lisboa em 94, Porto em 2001 e Guimarães em 2012. Silvério Cunha, um comentário a esta decisão. Bom, antes de mais, muito boa tarde, também cumprimento a nova... professor, deixe-me lá ser um bocadinho indisciplinado. Cá está a nossa teoria. Repara o que ela disse. Lisboa, Porto, o Portugal principal. E depois começou o Portugal secundário. Bom, antes de mais também quero boa tarde a todos. Quero cumprimentar a nossa nova moderadora também. E claro, e sobre a Évora Capital da Cultura, eu quero começar por fazer uma declaração de interesses. Eu sou de Aveiro. Eu sou de Aveiro. Bom, e acontece mas o senhor professor, entre aspas, renegou Aveiro. Não, o senhor abraçou Évora. Sem dúvida. Eu sei que o senhor ficou mais satisfeito de Évora ter ganho do que se tivesse ganho Aveiro. Estava dividido. Sim. Não, eu não estava dividido. Não estava dividido não estar. É engraçado, eu sou de Aveiro e devo dizer que do ponto de vista, portanto, pessoal,
Claro, une muito Aveiro há cidades que se dizem sempre muito, não é? Porque foi lá que eu também, de algum modo, cresci na minha infância, digamos assim, consciente, mais consciente, a partir dos 6 anos, e portanto estive lá e gostei muito de estar, e tenho lá ainda por cima grande parte da minha família, porque a minha família maioritariamente é de lá. E portanto tenho lá dezenas de pessoas de família, primos, etc. Bom, portanto é só para dizer que sou de Aveiro, mas estou muito satisfeito com a escolha de Évora como capital da cultura, porque de facto já tive a oportunidade de até dizer isso a outras pessoas. Évora tem uma partícula, e quer dizer outra coisa, eu também, enfim, tenho visitado e estado algumas vezes, quer em Ponta Delgada, quer em Braga, e devo dizer que são cidades que eu gosto muito também, portanto sinto-me lá bem. Quer dizer, as 4 candidatas eram boas, cidades candidatas muito boas do ponto de vista, digamos, aquilo que eu chamo do ambiente existencial, global, etc. Bom, mas Évora tem uma particularidade que eu acho que por acaso as outras cidades, por razões históricas e outras, não têm. Évora é uma, e talvez isso tenha, aquilo que faz de Évora um caso especial. Évora de facto é uma cidade especial, porque é uma cidade onde se sobrepõe de forma muito, digamos, evidente, digamos assim, os vários vínculos histórico-culturais que se abateram sobre o nosso país ao longo dos tempos. É uma daquelas cidades onde nós podemos ver ainda tudo o que vem, digamos assim, da ocupação romana para cá. E, portanto, é uma cidade que, de certa forma, é um símbolo também dessa mistura, digamos, civilizacional, histórica, que realmente, digamos, é hoje muito importante no mundo até, como símbolo. Portanto, Évora, sob um certo ponto de vista, é uma cidade símbolo a esse nível, porque faz, de facto, lembrar essa, digamos, essa humanidade unida que, geralmente através de guerras, de ocupações, de episódios alegres uns, muito tristes e sangrentos outros, mas a história é assim, fez com que realmente a humanidade se fosse contactando uma com a outra, etc. E eu, portanto, acho que Évora tem essa característica, e depois tem uma outra característica especial que eu sempre também achei importante. Eu devo dizer que vim a Évora pela primeira vez aos 9 anos como turista, que os meus pais tinham levado de férias, e à vinda de férias no sul disseram assim: vamos passar por Évora para tu conheceres uma cidade histórica que em Portugal é uma cidade histórica a sério. E devo dizer que o meu pai era de Aveiro também, portanto era de Aveiro também, e vinha a Évora, e lembro perfeitamente, de estar junto ao templo romano, com 9 anos, perfeitamente, sem imaginar que um dia viria viver para cá. Ora bom, acontece que Évora tem essa característica de facto, e é uma cidade muito interessante sob esse ponto de vista, porque lá está, não é por acaso que até literariamente, em filmes, sob muitos pontos de vista, até do ponto de vista histórico-cultural, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que é um exemplo, deixem puxar a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer, que é a universidade. Évora tem uma das 2 universidades históricas do país, além de Coimbra e Évora, e acontece que em Évora, por exemplo, pouca gente sabe que entre os séculos, enfim, XVI e XVIII, Évora foi um dos pontos, pontos do triângulo Salamanca-Coimbra-Évora, que desenvolveram uma nova teoria de política internacional, a chamada Escola Ibérica da Paz, hoje em dia, mas também na altura, quando eu estudei na faculdade, que se estuda nas universidades, e vai-se estudar aqui, aliás, devo dizer que vamos ter até aqui no nosso curso uma disciplina só dedicada a isso, onde se estudou uma nova forma de relações internacionais, e foi uma escola que se opôs a outras escolas europeias da época e que com grande nível. Portanto, nós aqui tivemos, digamos, 2 grandes pensadores de fama mundial, que foi Pedro da Fonseca e Luís Molina, e eu fico a pensar, quando olho aqui para o Colégio Espírito Santo, venho a pensar, caramba, aqui andou a dar aulas o Luís Molina nestes claustros que eu estou a pisar. Ora bom, quando nós olhamos para estas coisas históricas, pensamos sempre numa coisa que é, sabemos que não será a mesma pedra, mas sabemos que foram os mesmos locais, as mesmas paisagens. Évora, sob um certo ponto de vista, foi uma cidade sempre considerada muito importante, e até se sabe que no século XVI até se pensou em transformá-la em capital do país. Portanto, é uma cidade muito interessante, é uma cidade historicamente simbólica também, e por isso, sob esse ponto de vista, acho que é uma escolha excelente e magnífica. É também, como disse o José Faustino bem, uma grande oportunidade que naturalmente Évora não deve perder. Porquê? Porque efetivamente poucas são as cidades escolhidas têm a oportunidade de fazer muito por transformação, para a sua transformação interna no sentido de evolução positiva, pode ser um grande salto,
Eu acho que, de facto, Évora pode crescer, pode vir a tornar-se uma cidade muito mais relevante, apesar de estar numa zona do país que demograficamente é deprimida, e por isso mesmo é que eu também penso que, digamos, as forças vivas daqui da cidade, bem como a autarquia, naturalmente, e o seu Presidente da Câmara em primeiro lugar, estão de parabéns pela, digamos assim, pela candidatura com êxito a esta, digamos assim, a esta colocação da cidade, que vai ficar ainda mais nas bocas do mundo. E deve dizer-se que Évora já é uma cidade que está nas bocas do mundo. Eu terminaria dizendo uma coisa que sempre achei Évora uma cidade especial. Um dia, por mero acaso, foi mesmo um daqueles zappings do acaso. Eu num canal de cabo, não é? Fiz um zapping e de repente reparo e começo a olhar e vejo uma paisagem que me era conhecida, que era aqui, a zona de Évora. E era um filme italiano, um documentário, sobre a cidade e a região, e a mostrar a importância que, de facto, nós temos aqui coisas que noutros países, nós ignoramos que há coisas que noutros países são consideradas fundamentais. E então vinham falar de Évora e da cidade, dos monumentos, da universidade, etc. E eu até costumo sempre dizer que dá uma certa vontade de rir, porque é mesmo assim. Aqui já tem estado a televisão oficial japonesa, já que esteve a principal cadeia alemã de televisão, a fazer filmes documentários sobre a cidade. Até inclusivamente há um ou outro funcionário onde foram filmados na altura, e eu até a rir-me, porque vi-os, e até conheço um deles, e até a rir-me disse assim, caramba, vocês estão um ator global, porque aparece aqui num filme, num documentário passado, enfim, para todo mundo, sobre a cidade de Évora. Portanto, aqui está um exemplo como Évora sempre foi uma cidade considerada, uma cidade que está no mapa, no roteiro, toda a gente sabe que existe uma cidade destas, portanto, ser considerada a capital europeia da cultura é um prémio mais do que justo, e com isto, é claro, eu dou sempre um viva às outras cidades, dou um viva à Península Ibérica, diga-se de passagem também, mas acontece que, de facto, Évora está de parabéns, e eu estou muito, muito satisfeito por este facto. Ora, com esta decisão, a cidade vai ter uma dotação financeira de 29 milhões de euros, oriundos de fundos nacionais e europeus. Ora, passamos então ao segundo tema, ora, de uma boa notícia. Passamos para uma notícia que tem estado na atualidade, mas não por bons motivos. O mau tempo que se faz sentir já provocou 5 desalojados em Évora e muitos estragos, principalmente na zona de Lisboa, onde morreu uma pessoa. A Proteção Civil fala em aviso vermelho do IPMA chegar tarde. O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera explica que a resposta vai sendo adequada conforme a evolução das condições adversas. Faustino, temos zonas de risco na nossa região? Há sempre zonas de risco em todas as regiões. Embora, no nosso caso, particularmente de Évora, Évora está situada, como é o Alentejo, num planalto. Portanto, nós estamos a mais de 200 metros de altitude em relação ao mar. Enquanto Lisboa está ali com o mar perto, aliás, as águas, só há estes problemas também porque, além da grande quantidade de precipitação, tem a ver com as marés. A maré estava a encher, ontem estava a encher, encheu às 2 ou 3 da madrugada, e tudo isto se deu já na maré em meio, não é? Já quase cheia. O que quer dizer que o esgoto, em vez de levar a água, traz água. Eu não vou discutir o problema de Lisboa, que Lisboa já tem muita gente a discutir o seu problema. Se aconteceu em Lisboa, tivesse tido a infelicidade de ter acontecido em qualquer outra cidade do interior, as televisões e as rádios e os jornais de Lisboa não perdiam tanto tempo, porque de facto para essa gente não é Portugal, é Lisboa, portanto eles têm o umbigo deles em Lisboa, e é Lisboa e Lisboa. O problema do mau tempo, há sempre zonas más. E há sempre zonas desfavoráveis, há sempre coisas desfavoráveis. Eu acho, não vou entrar pelas questões das alterações climáticas e por aí adiante, porque primeiro tenho muitas dúvidas sobre isso, e de enxurradas e de cheias, lembro-me morreu muita gente numa enxurrada ainda antes, no tempo do Salazar, e problemas houve sempre. E havia sempre o eterno e saudoso
arquiteto Ribeiro Teles, que vinha à televisão falar, pois é, vocês construíram nas zonas de cheia e agora dá este problema, a água não tem para onde ir. Outro dia já se esqueceram, um caminhão caiu para dentro de um buraco aberto, não se percebe se era um coletor, se era uma coisa, porque a água subterrânea apanha caminhos e cria autênticos rios subterrâneos, em que coisas misteriosas por esse mundo afora, mas são buracos com centenas de metros, coisas do Arco da Velha, coisas criadas pela água, são rios subterrâneos. E portanto, a água procura o seu caminho, quando nós lhe abarramos, procura o seu caminho. Agora, eu vou-me ficar por coisas mais terrenas e mais simples. Primeiro, vê o inverno, não limpam as sarjetas. Eu peço imensa desculpa, mas a Câmara de Évora, atenção, Dr. Pinto Sá, está na Berlinda, não é ele que trata disso diretamente, mas faça tratar. As sarjetas e os escoamentos de água têm que se tratar não só em setembro, mas ao longo do ano todo. Porque nesta altura do ano, quando vem a chuva, entopem. E no verão cheiram mal, porque os sifões têm água, eu explico muito rapidamente, sem querer ser pretencioso, mas para quem está mais afastado disso, ligado muito da nossa cidade, também se falou e por vários, fala-se muita coisa, Évora, por exemplo, o seu centro histórico, os esgotos pluviais, que são aqueles que levam a água da chuva, as águas dos quintais, dessas coisas todas, e os esgotos domésticos, são os esgotos sanitários, das sanitas, dessas coisas todas, estão misturados em grande parte da nossa cidade. E não é por isso também que há as inundações, depende das tubagens, depende dos sistemas de canalização, tudo isso. Claro, quando são coisas antigas, tem o seu problema. Mas as sarjetas estão ligadas aos esgotos pluviais, que, por sua vez, em grande parte dos casos, estão ligados aos esgotos domésticos. E os esgotos domésticos, como será bom perceber, cheiram mal. E, portanto, para não cheirar mal, é criado um sistema que é uma curva chamado sifão. E esse sifão, como fica cheio de água, não deixa passar o cheiro. Mas no verão, essa água evapora-se. Essa água evapora-se e o cheiro sai cá para fora. Portanto, as sarjetas, os serviços de saneamento têm que ser permanentemente mantidos. Os cantoneiros de limpeza têm que se preocupar com isso. Não é só quando as folhas, vêm as folhas do outono e sujam as grelhas de acesso às sarjetas e aos sumidores que por aí há. Bom, este é um primeiro aspecto que eu gostava de dizer. O segundo ponto, e que também é importante, tem muito a ver com o ordenamento urbanístico, não naquele pronto macro do Vítor Ribeiro Teles, que eu ainda tive o prazer de conhecer, e o professor Silvério Cunha penso que também teve. Aliás, eu fui professor da Universidade de Évora, e que falava sempre nestas coisas. Porque isto é destas coisas, quer dizer, o país é pobre e já edificou as suas construções. O edificado está edificado. Eu não sou apologista, nem o famoso edifício lá em Viana do Castelo, que era, não sei se te lembra, Coutinho, o edifício Coutinho, não sei o quê, nem desse eu sou favorável ao que se derrube. É para tirem lá um andar ou dois, ainda vá que não vá, mas mesmo assim são fogos de habitação, são coisas. O país é pobre, tem poucos recursos. Está edificado, o mal está feito. Se a gente vai por este extremo, houve um problema aqui há uns anos na Madeira. Em bom rigor, na Madeira não se podia construir. Tudo aquilo é zonas de alagamento e de cheia, as levadas correm por todo o lado, aliás, as levadas já foram criadas artificialmente, de certa forma, mas tudo aquilo é perigoso. Portanto, mas o que é feito o facto é que se fez. Claro, no futuro deve-se evitar. Eu acho que devia haver normas para dizer assim, o território é tão grande, o país é pequeno, mas temos tanta coisa. Por exemplo, até mesmo sobre as alterações climáticas, que se ponham, vamos edificar, isto é um exemplo, um número ao caso. Vamos edificar, por cada metro quadrado edificado, de construções, vamos plantar 3 metros quadrados de árvore e vamos deixar 2, 3, X metros preparados para a agricultura e outros para a zona protegida, enfim, haver uma fórmula que nos indique isto. Porque há muito espaço, apesar de tudo, há espaço que deve ser protegido, mas há espaço onde pode haver construções, e elas fazem falta para as pessoas habitarem, onde podem ser plantadas árvores,
e onde se pode fazer culturas, várias culturas agrícolas. Ora bem, daqui para a frente que não se cometam os mesmos erros que se têm cometido. Não temos de ter o edificado encavalitado em cima umas coisas das outras. E as árvores ao pé do edificado, que é uma coisa que eu não gosto. Depois, temos finalmente um problema da arquitetura. Eu gosto, sou um primeiro partidário, gosto da arquitetura do arquiteto César Vieira, daquelas coisas em cubos, aqueles cubos. Isso normalmente implica pôr, como eu costumo dizer, os telhados a correr para dentro de casa. Eu próprio tenho isso na minha casa e já estou arrependido. Por exemplo, eu vi com bastante mágoa, quase que a gente fica, aquilo, não sei, provoca-nos a mim, fico muito triste de ver aquele pessoal ver no Hospital de São Francisco Xavier. Já tive uma coisa dessas também aqui na minha casa, parecida, com as devidas distâncias, a água a correr pelos pontos de iluminação, os candeeiros saem com a força da água, arrebenta com os tetos, tudo porquê? Problema de arquitetura. Se nós formos ver uma casa simples, com um telhado a correr para a rua, não acontece aquilo. Grande parte dos problemas que nós temos nestas alturas e noutras, nas escolas, nos edifícios públicos recentes, o que é que aconteceu? Foi o embelezamento das platibandas. As platibandas é para não se ver os telhados. Fazer arquitetura, fazer umas coisas platibandas, uns postiços, umas coisas, para não parecer que aquilo é um barracão. Dizem, não, a nossa escola é um barracão. O problema é que o barracão não inunda. Não tem problemas, porque a água corre com liberdade para fora. E, portanto, nós somos um país pobre. E também é um desafio aos arquitetos. Eu não quero aqui de forma nenhuma limitar a atividade dos arquitetos. Não, eu quero incentivá-los à sua imaginação. Que se criem todas essas coisas, com platibandas mais avançadas, com outro tipo de coisas que a imaginação deles certamente não tem limites e lá chegarão. Mas que evitem esse tipo de problemas. Que são os problemas que nós temos aqui. Não são os problemas de Lisboa. Os problemas de Lisboa são outros. Mas isso já está a Câmara a resolver. É que taparam os rios e agora têm que fazer rios subterrâneos. Já está. Vai ser uma das maiores obras camarárias que vai ser feita. Portanto, isto do mau tempo tem muito que se diga. Depois, os jornalistas, a Ana é jornalista, eu também sou, gostamos muito de quem é que é o responsável e quem é que não é o responsável. O doutor António Costa, que é um homem que tem sempre soluções para tudo, menos para resolver os problemas do país, o rei que o parta sempre com a mesma conversa, agora mostrar umas imagens que ele dizia em Lisboa, ninguém tem culpa da chuva, isto é como dizia um indivíduo que eu achava muita graça, que era empresário, estamos a falar de culturas, que era empresário de um artista conhecido, que dizia, não há direito de indenização se o espetáculo não se realizar por um ato de vontade de Deus. Deus está acima de tudo, a chuva está acima de tudo. Valha-nos Deus, é caso para dizer, porque Deus não desculpa os erros dos pobres, dos homens. Quer dizer, os homens têm que acautelar, os presidentes de Câmara, nós todos, temos que acautelar estas coisas. Agora, a emergência. Como é que é uma emergência? Essa coisa, por exemplo, eu próprio já tive uma inundação este ano na minha casa e a chuva não era muita. Qual é a emergência? Atrasei-me um dia a chamar o pedreiro para verificar os sumidores e essas coisas todas. Portanto, isto é tudo muito relativo. É relativo. E depois caímos outra vez no exagero, como na saúde, das pessoas que estão, agora doer a perna. Para eles é um caso de emergência. É de facto um caso de emergência. Não tem onde socorrer, vão para o banco de urgência. A gente aqui não tem onde socorrer, telefona para os bombeiros. Portanto, o alerta é difícil. Por exemplo, o IPMA, o nosso Instituto Meteorológico é bastante bom. Mas as coisas evoluíram muito, aquilo trabalha por modelos, por comparação, por coisas estatísticas, é uma ciência muito complicada. Adivinhar o tempo, tudo que é adivinhar o futuro é sempre complicado. E as previsões não têm a rapidez nem a antecedência que nós desejaríamos ter. Por exemplo, até ao dia de hoje, ninguém consegue antecipar com questões de minutos um tremor de terra, que ainda é pior que as enxurradas e as cheias. Portanto, isto faz tudo parte da vida e nós temos que nos prevenir para estas eventualidades que acontecem. Este é que é o ponto. E dizer outra coisa. Em primeiro lugar, lamentar profundamente as pessoas que ficaram desalojadas, no caso de Évora, esses nossos conterrâneos, e acho que a Câmara também deve ter e deve haver alojamentos de reserva para estas e outras eventualidades. Infelizmente não podemos ter muitas, mas se calhar meia dúzia de casas preparadas
para alojar as pessoas, ou alojamentos próprios para isso, e porque não os hotéis pagar o quarto, não é? Portanto, tem que haver soluções para isso, espero que isso esteja a ser resolvido. Aliás, o presidente da Câmara, Carlos Pinto de Sá, que há pouco falou com a Diana FM, disse que que a Câmara estava então a ver se resolvia o assunto, não é? Visto que as pessoas ficaram desalojadas e vão então encontrar uma solução. Ora, Silvério Não, mas é que ele não tem que ver se resolve, ele tem que resolver. As pessoas hoje já têm que dormir num sítio, de preferência num hotel. Exatamente. Pronto, se a Câmara não tiver dinheiro, eu pago uma noite a uma família. Pronto, voluntário. A Câmara que me venha cobrar. Também é assim que isto é solidariedade, tem que ser assim. Se não fazem aí peditório na internet, coisas dessas, vamos tratar disso. Qual é o preconceito? É porque é privado? É porque os hotéis são privados? Qual é o preconceito dos hotéis? Os hotéis foram construídos e feitos para as pessoas lá dormirem. Por vários motivos, ou porque não é turismo, por necessidade. Estes estão desalojados, vão para o hotel. Há muito sítio para alojar pessoas. Portanto, eu estou convencido que o Dr. Pinto Sá e a Câmara de Évora que vão resolver o problema. Nem acredito noutra coisa. Exatamente. Acho que outra coisa não é possível. Exatamente, vão resolver o problema. Silvério Cunha, concorda com José Faustino quanto às medidas... Eu vou referir-me apenas a uma questão que, enfim, o José Faustino já disse o essencial quanto às questões, enfim, que têm a ver com as prevenções, o edificado e toda essa problemática. Lembro aqui, de facto, o nome do arquiteto, professor Gonçalo Ribeiro Teles, foi professor aqui da Universidade, e que, enfim, fundou uma escola própria, e que deve dizer-se, nós devemos sempre dizer que ele era uma autoridade no assunto, e até inclusivamente ele ganhou aquilo que é conhecido como sendo o prémio Nobel, digamos, da arquitetura paisagista. Enfim, deixou-nos há pouco tempo. Acontece que, de facto, ele chamou a atenção para isso, portanto, o José Faustino agora fez esse exame todo, eu não vou fazer. Só vou lembrar uma coisa. Eu acho que as pessoas, o público e os jornalistas aí têm uma importância particular. Eu verifiquei ontem nos telejornais que a ideia era perguntar, mas de quem é a culpa? Quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem é o culpado? A verdade é esta. Eu até estou convencido que o IPMA, que tem de facto, que é um instituto de investigação, ao mesmo tempo o IPMA tem várias funções, uma delas é ser um centro de investigação, e é um centro de investigação de excelência internacional. O que acontece é que as pessoas não sei, eu penso que no nosso país há um problema, por acaso há um problema que eu já tinha falado falado até com pessoas amigas, uma vez falei no assunto. Mas o problema é cultural, ó professor. Não é? É um problema cultural. É que acontece que aqueles avisos, o amarelo, o laranja, o verde, o não sei quantos, é como as nuvens de chuva também, tem cores. Se alguém for ao site do IPMA e for lá às imagens, ao tempo, e depois puser imagens de radar, vê as fotografias de satélite com as nuvens de chuva. E as cores dizem qual é a quantidade de chuva. Ora bem, acontece que, se nós verificarmos, eu verifico o seguinte, eu verifiquei já aqui em Évora isto, chover brutalmente, e a nuvem de chuva ser amarela. Quando a seguir há a vermelha e depois ainda há a roxa, que são tufões. Bom, o problema que se põe é este, é que entre o amarelo e o laranja, por exemplo, há um protocolo científico que diz mais ou menos o que pode acontecer. Por exemplo, quando se diz que chove moderadamente, para nós é bastante chuva, nós pessoas concretas, é bastante chuva. Quando se diz chuva severa, é aquela chuva séria que pode provocar inundações. Bom, o que sucede no nosso país é que eu acho que há uns tempos para cá, e quando digo tempos é uns anos, o IPMA começou a avisar, até porque houve aqueles incêndios, houve tudo aquilo, e o IPMA começou a avisar com um certo, digamos, grau de antecedência, começou a avisar com, digamos, cores excessivamente, digamos, carregadas para aquilo que foi. Ou seja, é o fenómeno do Pedro e o Lobo, não é? Tantas vezes se diz vem o Lobo, que um dia as pessoas vem o Lobo e as pessoas não acreditam. Que foi uma coisa que aconteceu, julgo que aconteceu no nosso país, muito francamente acho que aconteceu. É bom dizer, como o José Faustino, aliás, há bocado já disse, que, e isso já ouvi várias vezes dizerem os meteorologistas, a meteorologia é uma ciência exata a 3 dias. A 10 dias já tem uma grande base estatística. Portanto, ninguém pode dizer que vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo. E já aconteceu, por exemplo, haver nuvens de chuvas, também ouvi um técnico, um especialista, um cientista dizer isso, haver nuvens de chuva ameaçadoras que chegam à costa portuguesa e de repente despejam tudo ali junto à costa e depois quando avançam 100 km
a nuvem já tem pouca chuva. E nós dizemos, então, afinal de contas, estava anunciada uma grande nuvem de chuva e a chuva não é tão tanta como assim. Bom, portanto, são fenómenos geofísicos que eu não entendo nada, mas confio aí completamente nos cientistas. Portanto, o que eu acho é o seguinte, é que provavelmente o IPMA não se enganou. O IPMA, quando diz cor laranja, avisa com cor laranja, quer dizer que a cor laranja é muito grave. Agora, é uma gravidade que vai entre, suponhamos, agora eu vou inventar, hein? Vai entre 100 e 180. E claro que se nós tivermos 100, 100, 100, quando tiver um dia 180, é evidente que nós achamos, então a cor devia ser outra, devia ser vermelho. Não, o vermelho é só a partir de 180. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que muitas vezes nós não levamos a sério certos avisos que já existem. E o IPMA, a meu ver, não se portou mal, para ser franco. O IPMA foi competente. E o presidente do IPMA, que é um cientista reputado, disse que não, já eram sempre atentos, eles têm satélites. Neste momento, Portugal tem 3 satélites que veem o espaço nacional todo e grande parte do espaço do mar. E, portanto, eles têm cálculos, têm outros meios, inclusive, têm comunicações com outros satélites europeus. Professor, eles até se pecarem é por exagero. É por isso, não, mas é isso que eu acho. É que houve uns certos exageros nos últimos tempos, porque veio-se dizer, por exemplo, muitas vezes que aviso laranja, para quê? Fala-se aviso laranja, por exemplo, para a ondulação, mas é só junto ao mar. Num distrito que tem uma grande parte do interior, isso não faz sentido. Claro que o IPMA é correto quando diz aviso laranja junto ao mar, ondulação. As pessoas depois não têm a notícia toda com pormenor, porque não vão ver o relatório que lá está no IPMA. Se nós formos ao IPMA, vamos ver até, inclusive, da cidade a cidade, concelho a concelho. Bom, portanto, a mim parece-me que o IPMA funcionou bem. Agora, o que acontece é aquilo que o José Faustino disse, e portanto eu não vou alongar-me, que é, de facto, nós temos o ordenamento do território também passa por isso. E passa por uma coisa que é um trabalho constante, que tem a ver desde os fogos até às chuvas, desde o fogo até à água. Passa por um trabalho constante que efetivamente não é feito. Porquê? Porque é aquela ideia de que as histórias más só acontecem aos outros. E depois acontece que um dia em que nos acontece a nós é um grande problema. É o que se passa, aliás, com os terremotos. O José Faustino disse há um bocado uma coisa que é realmente importante. Um terremoto é muito mais perigoso, uma tsunami, como aconteceu em 1755, é muito mais perigoso e é inesperado. E sabem que os países onde a ciência geológica está mais avançada já conseguiram, por exemplo, foi dito por um sismólogo, doutorado em sismologia, que me contou uma coisa muito curiosa. Contou que uma vez houve uma previsão ao segundo de um sismo. E os mesmos critérios e requisitos usados, as mesmas variáveis usadas. Mas com que antecedência, professor? Uma antecedência muito razoável, permitiu evacuações e tudo. Mas, atenção, mas essas mesmas variáveis, utilizadas noutras circunstâncias, não resultaram. Portanto, acontece que deve haver uma outra variável qualquer, ou mais outras variáveis que estão, como se a ciência ainda não atingiu esse grau de exatidão. Ainda agora tivemos uma série de microsismos, também aquilo se chama lá nos Açores, sim. São Jorge, onde é que foi? É que foram milhares deles. Claro. E no fim não aconteceu nada, não é? Portanto, eu penso que é um bocado assim. As pessoas em regra, têm depois o problema perante estes fenómenos, é o problema da sua raridade até certo ponto, isto é, em termos globais, é raro. Não somos um país de monções, não somos um país que tenhamos todo 3 em 3 meses problemas destes, ou de 4 em 4 meses, ou de 5 em 5 meses. Portanto, não estamos habituados a isso. Lamenta sempre o drama e a tragédia das pessoas que morrem e que ficam desalojadas, tem que haver soluções para isso, e portanto essa questão o José Faustino já equacionou e eu compartilho completamente, e termino dizendo assim, de facto nós nunca estamos preparados para isso. Repare, eu vou dizer uma coisa anedótica, o que eu vou dizer não é para levar a sério, mas por exemplo, tendo havido já notícia de periodicidade de sismos de 2 em 2 séculos, 3 em 3 séculos, na zona de Lisboa, isto quer dizer que em Lisboa as casas deviam estar a desvalorizar-se cada dia que passava. Está iminente. De acordo com a lógica, não é? Mas acontece que, como é só de 2 em 2 séculos, 3 em 3 séculos, ninguém pensa que é amanhã. Um dia que se for amanhã, vai ser um problema, pronto. Já está no prazo, está no prazo. Já está no prazo, é assim a vida. Portanto, acontece que eu penso que essa questão pensa assim. Eu julgo que as entidades foram, digamos, razoáveis na forma como agiram. Penso que a Câmara de Lisboa também foi ativa, muito ativa. Gostei de ver o Presidente da Câmara, digamos assim, logo ali a ver o que estava a acontecer, como não podia deixar de ser o Presidente da República, que comentou largamente a situação toda, mais do que o Presidente da Câmara. Professor, o Presidente da República é que foi buscar o Presidente da Câmara à casa no carro. Isso não sabia. Telefonou-lhe, olha, estou aqui em casa, Sr. Presidente, mude lá de roupa, prepare-se todo para ir para o terreno,
que eu passem por casa e vou buscá-lo. E Aí foram está, os dois. pronto. E foram os dois. O que vale é que temos um Presidente da República que vai a tudo e não falha nada, e portanto acontece que, mas isso gostei de ver uma coisa, gostei de ver em Lisboa, o que as televisões deram, embora curiosamente eu tenha verificado, e por acaso fui ver a nuvem de chuva do IPMA, e devo dizer que onde choveu mais foi no centro do país, Claro. onde choveu mais. Não foi até no norte, foi no centro, ontem. E acontece que, mas gostei de ver uma coisa, gostei de ver que, de facto, as pessoas da Proteção Civil e dos bombeiros, enfim, todas as forças de proteção civil estiveram ativas e estiveram nos seus postos. Portanto, não creio que, independentemente da tragédia que houve, de facto, e que lamento muito, e dos dramas que há, e que vão continuar ainda, durante alguns dias pelo menos, independentemente disso, eu penso que, digamos, aquilo que podia ser feito, foi feito de uma forma razoável, perfeitamente competente. Professor, e se vamos admitir os alertas, que eu acho que foram atempados, estou de acordo consigo, mas imaginemos que eles tinham sido feitos com 6 horas de antecedência. Acontecia praticamente o mesmo. Claro. A água não tem para onde ir. A água vai para o Tejo. E o Tejo não a recebe, manda para cima da cidade. Portanto, esse é que é o ponto, não deixa ir não recebe a água. Portanto, esse é que é o ponto. Porque construíram em cima dos rios. Portanto, encalharam aquilo tudo, como dizia o Ribeiro Teles. Exato. Portanto, não há hipótese. As cadeiras ainda se podem pôr em cima das mesas. Mas uma arca frigorífica não se consegue colocar em cima do balcão. Não conseguiam. Portanto, não evitavam. Ora, vamos então avançar para mais um tema que também tem marcado esta semana. 3 altos quadros do Ministério da Defesa detidos foram detidos pela PJ. O ex-diretor de Recursos da Defesa Nacional, Alberto Coelho, é o principal visado da investigação, mas há outros altos quadros envolvidos. Há 5 detidos e foram feitas buscas no Ministério da Defesa. Em causa estão vários ajustes diretos. José Faustino, que significado pode ter este caso? Este caso tem 2 significados, na minha opinião. O primeiro significado é que a família socialista da área do Dr. António Costa anda em maré de zero, porque este homem já tinha problemas, um deles, e foi nomeado à mesma por uma série de coisas, interrompagens de obras e para ali uma série de atrapalhadas. Essas atrapalhadas não param. Eu não sei, não gosto de levantar suspeitas sem provas, mas são muitas atrapalhadas, quer dizer, não sei. Eu até vou dizer mais, não sei o que é que poderá passar para a cabeça do Ministério Público, do Inspetor da Judiciária, das pessoas que se dedicam com esta coisa, eventualmente do próprio SIS, da Segurança Nacional, tudo isso, quando, não sei, tantos casos, tantos casinhos, coisas um pouco sérias de negócios, não sei, quer dizer, um indivíduo aquela dos 300 mil euros, uma pessoa com o primeiro-ministro nomeia, depois vê outro, depois o Presidente da Defesa, o ministro nomeia outro que já tem problemas, depois, tudo isto é muito confuso. Eu não sei o que pensar, nem sei o que pensa o Ministério Público, não sei o que pensam as pessoas que têm que zelar pela lei e pela ordem neste país, não sei. Temos um governo com maioria absoluta que não para de nos surpreender. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, como tenho dito aqui várias vezes, as leis em Portugal, máxima, acho que disse bem, não foi, professor? Máxima. O Código da Contratação Pública são autênticos, é uma catedral legislativa de incentivo à corrupção. Ninguém tenha dúvidas disto. Quanto mais proibidas, mais difíceis as coisas forem, mais incentiva à corrupção. Ora bem, se eu chegar à Câmara e digo, olha, tenho um cãozinho, que é o caso ali da Ana, tem um cãozinho, e a Ana tem um canito, e vai ali à Câmara ou por a internet e tira a licença do canito. O bicho chama-se assim assado, é não sei o quê, 2 ou 3 coisas. É fácil, paguem, como é que se diz, pelo multibanco e tal. Agora, se querem ver o bicho, tirar uma radiografia ao animal, ver a cor do não sei o quê, ver como é que estão as unhas, se está vacinado, se está não sei o quê, se está não sei o quê, das duas uma, ou não tem cão ou só tem cão, quem tem grandes possibilidades. Ou então, o que é que acontece? Começa a incentivar-se a falsa identificação de cães
E o negócio de quem já certificados, estão-se a certificados coisa nenhuma. Veja-se o caso, por exemplo, das redes clandestinas de trabalho temporário. Porquê é que isto tudo prolifera em Beja, em tudo isso? Primeiro, porque é fácil fazer uma empresa. Se eu quiser fazer uma empresa séria, como deve ser, com o meu nome, etc., demora 2 ou 3 meses. Se eu quiser uns nomes de uns tipos espertos que estão lá no Ministério, sombra assustadora, nuvem, dias que cantam, coisas, nomes esparvelados, tem empresas constituídas de uma hora. Pode operar, pode fazer. Isto não é de gente certa da cabeça. Quer dizer, a gente tem estado a ser governado por gente doida do campo da psiquiatria. Portanto, têm que ser tratados. E depois, o resto de uma complicação facilita-se por um lado, veja-se tem a construção, depois dificulta-se tudo. Não é fácil contratar um trabalhador, eu não sei, mas sei que tinha que se antecipar à segurança social, porque se corria o risco 3 dias depois da pessoa lá ir e ser um perigoso contratador clandestino e tal, não sei o quê. Pois, em Odmira, em Beja, não sei o quê, há para aí resma, paletes, como dizia o outro, de contratações ilegais e ninguém sabe, fica tudo surpreendido. E pergunto, e depois disso tudo o que é que aconteceu? Nada. Não houve mais nada, não se fez absolutamente nada. E, portanto, este problema do Ministério é mais um a somar em cima de muitos bens. O que é que há a fazer? É como às cheias, tem que se acautelar quando vem a água e tem que se evitar o problema para quando a água vier. Portanto, traduzindo, tem que se ver, investigar, julgar, condenar ou não estes suspeitos e tem que se verificar toda aquela Babilónia legislativa existente que incentiva a corrupção. Incentiva a corrupção. Volto a repetir. Máximo é o Código da Contratação Pública, que, aliás, teve que ser alterado para poder aplicar o PRR. Mas que, se eu for mal intencionado, posso dizer, se calhar é para facilitar a vida aos amigos. Não. É a construção legislativa que está mal feita. Está errada. Das obras públicas, tudo isso está tudo errado. Tem que rever. Silvério Cunha, o que pensar? Eu vou sempre breve, vou dizer 3 coisas só. Em primeiro lugar, de facto, podia-se falar muito sobre o código e as contradições do código e, portanto, querem fazer uma coisa tão bem feita que depois, claro que se entra em incoerências e em, digamos, problemas internos, digamos, de articulação interna. Portanto, a esse nível, eu penso que há muitos comentários feitos sobre isso e há até muitas remodelações dentro do código. Portanto, isso, o código tem que ser revisto, provavelmente, a prazo, porque há muitos problemas com o código. Segundo ponto, eu ia deixar a justiça funcionar, presumo a inocência de todos até prova em contrário, é deixar a justiça funcionar e pronto, e andar em frente. Terceiro ponto, é um ponto que tem a ver com um aspecto que focámos até na semana passada. Eu acho que o que está a acontecer no nosso país é o seguinte, é que os partidos, a meu ver, os partidos clássicos de governabilidade, o arco da governabilidade, embora eu vou ser franco, eu acho que os outros partidos também sofrem todos desse mal. Os partidos são constituídos por núcleos duros, de confiança dos líderes. E o que acontece ao fim de algum tempo é que os partidos deveriam ter, em teoria, deveriam ter mais do que isso. Deveriam ter esse núcleo duro e depois deveriam ter um anel mais alargado de pessoas que comungam dos ideais do partido, de um programa de partido, enfim, deviam ter algo de concreto para fazer e muito explícito para resolver. Isso sucede que o que eu acho no nosso país é que os partidos não ultrapassam o núcleo duro e a partir disso são cargos de confiança. E isso tem vantagens, claro que tem, mas tem também grandes inconvenientes, enormes inconvenientes. Primeiro, a base de recrutamento é muito menor. Segundo, não há uma clareza, digamos assim, de objetivos a atingir. Repare-se numa coisa, quando foi das eleições alemãs que conduziram ao poder a atual coligação, que tem 3 partidos, acontece que eles resolveram a questão toda em 59 dias de negociações com um programa muito concreto sobre o que fazer e como fazer. Entretanto, veio a crise da guerra da Ucrânia e a coligação refez o seu programa e tem vindo a refazer o seu programa. Ora, é evidente e óbvio que isto implica uma coisa, na Alemanha, implica que 3 partidos se juntem e juntem a sua massa crítica, as suas ideias, que por vezes até são contrárias, porque temos partidos que são bastante diferentes entre si, e acontece que esses 3 partidos chegam a compromissos fáceis por uma razão, fáceis, isto é, difíceis, mas compromissos execuíveis. Porquê? Porque têm programas extensos, têm bons quadros,
têm quadros capazes de resolver as questões e conseguem equacionar os problemas principais e dar resposta a esses problemas. No nosso país, o que eu vejo nos partidos do arco da governabilidade, em geral, embora eu pense que isto é um defeito de todos os partidos, os outros também seria assim, porque são pequenos demais, então tem esse problema também. Portanto, os grandes partidos, que são dois, são partidos que têm efetivamente um problema que é o círculo mínimo. E ao fim de algum tempo o recrutamento está naquele círculo mínimo e não passa dali. E o que é que acontece? É que depois então estamos perante escolhas que levantam problemas, objetivamente. Porquê? Porque nunca serão sempre cargos de mais confiança do que propriamente de competência, serão cargos que à partida parece que estão muito aivados de uma confiança pessoal, que é, como que não direi secreta, mas que é fundamental para manter o sentido do que se pretende. Quando eu penso que o governo de um país é feito com diagnósticos racionais, claros, objetivos, e com a sociedade a funcionar nos seus termos normais. E sempre que há questões importantes, alarga-se o quadro para que haja um regime, acordos de regime. Quando são questões menos importantes ou mais particulares de cada partido então funciona com os seus quadros. Ora, quando acontece isto, a ideia que eu tenho é esta, é que temos um partido de maioria absoluta que parece que não tem gente suficiente para pôr-nos nos lugares. E isto aqui a mim me espanta por uma razão. Espanta-me a mim, devo dizer, e isso também me espantou isso noutras ocasiões, no PSD. E digo isto por uma razão, não é por ser agora uma crítica contrabalançar nada, é para dizer o seguinte, depois simplesmente, é que na verdade há um problema desse tipo, há um problema de facto aqui digamos, não sei, de recrutamento de pessoal político. Pronto, eu penso que eu acho que é o problema que temos no nosso país. Muito bem, ora, como o tempo voa, vamos então passar a mais um tema. A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira em votação final global a despenalização da morte medicamente assistida, cujo texto final for adotado no início da semana, em sede de comissão, só com os votos contra do Chega e PCP. Ora, o texto segue agora para a Presidência da República. O que acham que o Marcelo Rebelo de Sousa irá fazer, José Faustino? Eu não sei, vamos ver, se o Presidente da República interpretar a vontade dos portugueses, não é bem a vontade, é o sentimento dos portugueses, que seja, ou seja, de dúvida, eu penso que a maior parte dos portugueses concordam, em princípio, com a eutanásia. Uma pessoa que está muito mal, está aflita, não tem hipótese de salvar, está num sofrimento tremendo, deve ser facilitada a terminar a vida. Eu acho que toda a gente concorda com isto. Isto é mais ou menos aceitável pela maioria das pessoas. Mas embora haja muita gente católica e princípios religiosos que impedem isso, salvaguardando esses, a maior parte aceita isto. O problema é que existe uma grande dúvida, porque as notícias, e temos repetido isto aqui ao longo dos programas, as notícias que nos chegam de vários países, até mesmo aqui da Europa, não são boas, né? Já há pessoas que morrem ou que se matam porque estão em estado de depressão, menores que estão suspeitas de velhotes que se vão embora por causa das fortunas, e o problema é muito, 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 muito complicado. E mais, ele ainda não foi debatido nem analisado como deve ser. Por exemplo, eu duvido, eu próprio fui um pouco surpreendido sobre isso, vou agora até ver isto de interesse pessoal, porque a eutanásia não está prevista, mas a ortotanásia está prevista, que é a pessoa morrer por falta de assistência, embora seja sedado para não ter dores. Ou seja, a pessoa não tem medicamento, chega a um ponto, o médico diz, bom, normalmente são 3 médicos, a prática médica é isso, não, esta pessoa tem poucas ou nenhuma possibilidade de subsistir. Não há tratamento extra químico, portanto não há medicamentos, e nem há suportes artificiais de vida, nem coisas para respirar, nem coisas para pôr o coração a trabalhar, nem para nada disso. Portanto, isso é retirado. E a pessoa é sedada para não ter dores. E morre, naturalmente, porque o corpo não está em condições de funcionar. É a chamada ortotanásia. Ninguém intervém, portanto é uma vontade, e que hoje se pode fazer, dependendo daquilo que cada um de nós quisermos, no tal testamento vital, que ninguém fala disso. Só se falou nisso a propósito da doação ou não de órgãos.
isso vale a pena ser verificado e vale a pena ser visto. E eu cada vez, pessoalmente, e das análises tenho visto, cada vez tenho e penso mais, e estou mais convicto, que não tem sido devidamente, nada tem sido feito devidamente e profundamente debatido, e eu acho que só em último caso é que devia, como eu digo, carregar no botão devia ser de outra pessoa. Os outros podiam preparar a coisa, mas quem carrega no botão é o próprio, só se não pudesse. E isso serão poucos, ou com os dentes, ou com o fechar de olhos, seja ele a disparar aquilo. Isso para mim é uma coisa importantíssima. Para mim é importantíssima. Se calhar estou sozinho nesse ponto de vista, seja como for. Os portugueses têm dúvidas sobre a questão da aplicação da eutanásia. E se o Presidente da República interpretar o sentimento dos portugueses, também tem dúvidas. Tem dúvidas. E ele, como católico, é contra. Mas vamos pôr isso de parte e vamos acreditar que ele é capaz de ser independente. Tem dúvidas. Não pode, na lei só há duas hipóteses, ou aceita ou veta. Não pode ficar pôr uma cruz na dúvida. Em caso de dúvida, veta. Portanto, é isso que poderá acontecer. Se ele não quiser ir por aí, como já vetou várias vezes, já foi etc, é capaz. Portanto, não é certo o que é que ele possa fazer. Numa análise política rigorosa, veta por uma questão de ser mais seguro da parte dele de interpretar a vontade dos portugueses, que é de dúvida. E como não há a hipótese de dúvida, veta. Silvério Cunha? Eu, tanto quanto sei, acho que o projeto que está em cima da mesa e que foi aprovado é um projeto, entre aspas, como se costuma dizer, conservador, no sentido de conservar as garantias. Sim, é muito mais conservador do que os existentes noutros países europeus. É claro que o José Faustino chamou a atenção para um ponto que é fundamental. Tudo isto só pode ocorrer no âmbito da livre autonomia da pessoa em causa e, portanto, não pode haver nem coações, nem formas dissimuladas de, digamos assim, coação sobre a pessoa, que seria, no fundo, homicídios autênticos. Bom, portanto, esta é uma questão que se põe. Eu julgo também que o projeto de lei também acautela isso. Agora, portanto, há uma questão depois, é o que diz a lei, outra coisa depois são os meios para executar a lei. Agora, naturalmente que eu penso sempre também que deve ser uma decisão, digamos, do âmbito da autonomia do indivíduo. E, portanto, não penso que sejam médicos que devam, por exemplo, optar ou pela distanásia, ou pela ortotanásia, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, por uma razão. Porque é a pessoa. Isto aqui é uma questão de, é o sujeito, digamos assim, eticamente, digamos, individual, kantiano, que deve ter a liberdade, o livre-arbítrio de escolher. E penso que isso é um bocado assim. Claro, naturalmente, respeitam-se as religiões, a fé, e não só, e convicções íntimas que as pessoas têm, e há muita gente, deve dizer-se até, que sempre defendeu, por exemplo, certas posições, e depois no final da vida, isso é conhecido, optaram pelas posições inversas, isto de um lado e do outro, e portanto, eu penso que deve haver, sob esse ponto de vista, pluralismo e tolerância, e ninguém vai pensar que vai haver casos, enfim, que seriam sinistramente anedóticos se acontecessem. Houve um caso no Canadá que está a dar muito que falar, devo dizer, que entretanto que eu pude ler, um caso um bocado esquisito e que eu até sou sincero, não pude continuar a ler porque implicava a assinatura do jornal em causa e eu sinceramente não a tinha, mas que tinha a ver com a perda da audição, em que nomeadamente uma pessoa que perdeu a audição reclamava a eutanásia porque tinha perdido a audição. Bom, isso é uma coisa que naturalmente são aqueles casos que eu digo sinistramente anedóticos, no caso de serem executados, não é? Seria uma coisa terrível. Agora, é claro, porque a eutanásia, deve dizer-se, não é também o gosto da pessoa. Eu não posso dizer, eu quero a eutanásia porque estou aborrecido com a vida e porque dei um pontapé há bocado ali numa parede e estou muito aborrecido com esse facto. Não se pode dizer assim. Portanto, as questões têm que ser levadas muito a sério e estes casos são casos existencialmente sempre dramáticos e até trágicos, porque terminam com a vida da pessoa. Portanto, isto é assim. Agora, previsões. Eu acho que o Presidente, de facto, deve vetar, só por uma razão. Eu acho que o veto presidencial tem sempre, digamos, algum interesse num ponto. O Parlamento, quando o Presidente veta, o veto dele significa duas coisas ao mesmo tempo. Significa, por um lado, que ele tem poder de vetar porque tem legitimidade constitucional para isso. Segundo ponto, ele tem uma dupla legitimidade porque ele também é um Presidente que representa a vontade de portugueses que o elegeram. Portanto, se ele tem dúvidas, ele exprime uma parte dessas dúvidas. O Parlamento tem depois a obrigação
de olhar para as dúvidas que ele exprime. Aliás, ele quando tiver dúvidas, ele vai vetando, se vetar, ele vai explicar e fundamentar as suas dúvidas, e ele, ao fundamentar as suas dúvidas, o Parlamento vai olhar para elas, vai examiná-las. É tradição, devo dizer, parlamentar, que o Parlamento acolha dúvidas do Presidente e reformula algumas coisas. Há coisas que às vezes escapam aos legisladores e, portanto, devem ser reformuladas. E acho que, se isso acontecer, eu acho que a coisa estará acautelada. O que há depois apenas, há duas coisas que se devem evitar. Primeiro, e acabo com isto, primeiro, há que evitar que, efetivamente, não haja meios depois para cumprir a lei como deve ser, porque isso é a coisa pior que pode haver, pode existir a isso. Isso é que permite todos os abusos possíveis e imaginários e sofrimentos desnecessários. E, em segundo lugar, não se deve, como eu costumo dizer, tornar isto uma questão ideológica. Não é uma questão ideológica. Isto é uma questão transversal à sociedade e que é profundamente existencial e que está no âmbito, a meu ver, das pessoas concretas. E as sociedades já evoluíram muito em muitos aspectos. A questão da eutanásia foi tratada de muita forma em muitos países e com histórias muito diferentes, e chegou-se sempre à conclusão de que, no fundo, há sempre uma decisão última da pessoa. A pessoa tem o direito subjetivo ao seu corpo. E tem esse direito subjetivo ao seu corpo. Em certas condições, a sociedade deve dizer, muito bem, não há problema nenhum. Por fim, é só dizer o seguinte, porque no fundo o grande medo que há coletivo é só o medo do tabu da morte. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta, não se pode ideologizar isso. Portanto, eu penso que há pessoas em todos os partidos, em todas as ideologias, que pensam dessa maneira e, portanto, eu julgo que deve-se cautelar esses aspectos, afastar questões ideológicas, afastar questões de execução da lei. Isto é, só pode haver uma lei com execução garantida e bem regulamentada, e depois disso acolher, aperfeiçoar aquilo que há para aperfeiçoar, se porventura se encontrarmos falhas ou pontos obscuros ou menos claros na lei. E mais nada. Ora, muito bem, e já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vamos, infelizmente, ainda à guerra, não é? E parece que está para durar. O presidente da Rússia admite que Moscou vai continuar a atacar as infraestruturas de energia na Ucrânia. O que é que destacam desta semana de conflito, José Faustino? Vou ser rápido, já passámos o tempo, de facto. A guerra. Não, eu já não comento o que diz, nem analiso o que diz o Putin, que não vale a pena. Quer dizer, ele agora justifica o genocídio ao povo ucraniano com o facto de terem bombardeado uma faixa de rodagem da ponte, ilegítima, aliás, que ele fez entre a Rússia e a Crimeia. Quer dizer, já chegámos a tudo, para não falar de outras palhaçadas autênticas e fantochadas que aparecem aí, que vamos tendo notícias delas. Portanto, nem vale a pena, esse já nem vale a pena falar-se dele. É um ditador mais ordinário que o Hitler, portanto é mais fraco. O Hitler, apesar de tudo, era mais corajoso e até teve a coragem de se matar quando os aliados chegaram a Berlim. Espero que quando os aliados chegarem a Moscou, que este já o que é que aconteça, porque aliás ele nem vai à frente de batalha, nem nada. Veja-se, aliás, o comportamento, a diferença de comportamento entre ele e o presidente Zelensky. Bom, a guerra está no impasse. A guerra está no impasse, uma guerra terrível de trincheiras, como eu pensava que nunca mais se veria. Tivemos a recordação, temos a recordação, aqueles que ainda têm essa recordação, os outros, ali como a Ana, que só viram depois da Primeira Guerra Mundial. É do pior que pode haver em termos de guerra, a guerra de trincheiras. É aquilo que se vivia já desde 2014 na Ucrânia, é aquilo que se está a dizer outra vez, com o inverno, com tudo aquilo tem, aquele lamaçal, tudo o que aquilo tem de desumano, tudo o que se possa dizer sobre isso. Devido ao clima, de facto, a guerra está no impasse e estão em guerra de trincheira a discutir metros. Avança-se 10 metros, avança-se 5 metros, avança-se 20 metros. Isso continuará a fazer-se ao longo do inverno e vai assim ser. O que vai acontecer é que a Rússia vai aproveitar para a sua própria indústria de armamento ou importação do Irão ou de outro lado qualquer, vai-se rearmar mais, porque os estoques gastam-se, 60 mísseis por dia vão-se embora. Portanto, eles são muitos, aquilo não é aos milhares, tem muitos, mas coisas. E o mesmo se passa do lado da Ucrânia. Parece estar quase ultrapassada a barreira psicológica do alcance das munições ucranianas. Eu acho que não devem ter limites, devem entregar aquilo que há para entregar, mas os estoques ocidentais também estão a ir abaixo.
E há que, exceto os americanos, que reforçam sempre com dinheiro do orçamento, há que repor os estoques para fornecer também material à Ucrânia. Portanto, a minha previsão é que, neste caso, agora não estou a localizar bem, penso que, ajude-me lá, professora, a Oriente nada de novo, não é? A Oriente nada de novo. O Ocidente nada de novo neste caso É é Ocidente. Oriente. Aqui é Oriente, não é? Aqui é Oriente, claro. É Oriente, estou a dizer bem. A Oriente nada de novo e prevê-se, tudo indica, portanto, fazendo uma análise, não vai haver conversações, não vai haver nada, na primavera a guerra vai se intensificar. Está para durar por muito tempo. Silvério Cunha. Bom, em grande medida o que está a acontecer é apenas isto, é que realmente Putin está a fazer uma guerra que é uma guerra seguida sempre por aqueles que, num dado momento, perdem um bocado a noção dos próprios objetivos finalíssimos que deviam dirigir a sua ação política. Reparemos que, como Putin está longe daquele momento em que ele achava que chegava à Ucrânia e recebia de braços abertos, veja bem, como nós estamos longe desse momento. E agora Putin está com uma espécie de raiva incontida, digamos assim, a dizer que faz e acontece para aqui e para lá, e claro, nessa altura entram-se os crimes de guerra. Portanto, quando se entra em crimes de guerra, é evidente que depois torna-se tudo muito difícil. Porquê? Porque torna-se de facto complicado, e é complicado, enfim, gerir essa questão em termos jurídicos internacionais, por um lado. Por outro lado, é claro que há uma novidade que aconteceu, não é? A novidade aconteceu, há duas coisas para as que chamo a atenção. Em primeiro lugar, Zelensky disse que gostaria muito de que os franceses lhe dessem mais os canons, os jogos Canon. A França anda a produzir agora mais desse tipo de armamento e que, ao que parece, é altamente eficaz e que tem dado em grande medida ao exército ucraniano. Zelensky já disse que queria isso muito. Por outro lado, no entanto, Macron há dias saiu-se com uma que é tipicamente das negociações, dizendo que a Rússia também tinha que ter garantias de segurança e que teriam que ser dadas pelo Ocidente. Isto levantou uma grande polémica em França, com deputados de todos os lados a criticar e a louvar, embora eu deva dizer que Macron, cá em Portugal houve alguns que criticaram, eu devo dizer que Macron disse uma coisa que Biden não quer dizer publicamente, mas aquilo foi dito quando ele voltou na conversa com Biden. É que, efetivamente, mas o Biden não, professor, o Biden é americano e o outro é francês. Claro. Os franceses nunca falham. Claro, mas acontece que o problema que se põe com o Macron é este. O que o Macron quis dizer foi o seguinte: o Macron quis abrir caminho a uma ideia que será esta. Nós podemos fazer negociações que incluam todo o território ucraniano, mas que incluam depois uma questão mais vasta, que é a questão da colocação relativa das potências no plano geopolítico. Bom, seja como for, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Agora, o que é certo é uma coisa, é que, seja como for, há de haver um momento em que isto também será insustentável, porque as estruturas vão-se desgastando de um lado e do outro, de uma forma mais longínqua, de um lado, menos perceptível do lado russo, também menos perceptível do lado ucraniano, deve dizer-se. Por exemplo, Ursula von der Leyen já falou em 100 mil mortos no exército ucraniano, Zelensky disse que foram só 13 mil, mas depois não disse bem qual era o número. A verdade é esta, é que essa vai ser uma tragédia e uma catástrofe, digamos assim, e que vai deixar marcas no plano internacional, como acontece com todas as guerras deste tipo. E como vai deixar marcas durante décadas, eu acho que os atores políticos aqui estão cegos, a começar por Putin, claro que é o primeiro e o principal, estão cegos por uma ambição que não se entende muito bem, até inclusivamente o seu alcance estratégico do ponto de vista utilitário, porque a Rússia podia ter até um ponto de vista utilitário e dizer assim, nós com isto conseguimos qualquer coisa que é importante para nós, mas é que ninguém consegue perceber o que é importante com a forma como estão a proceder. Portanto, se é uma política pura de poder, então recuamos 400 anos, 300, 400 anos, e estamos como no século XVI, em que se faziam as coisas mais doidas, porque passava pela cabeça do déspota mandar fazer isso. Se nós estamos perante objetivos que se queiram realmente, objetivos de fundo, eu penso que a Rússia já perdeu a guerra, porque quer a Índia, quer a China, quer o próprio Irão, não estão dispostos a entrar em grandes aventuras, digamos assim, a esse nível, porque são aventuras totais, são aventuras radicais no sentido etimológico do termo, isto é que vão à raiz das coisas. Ora, acontece que os países, embora nós saibamos que naquela zona a geografia mudou muito, é muito volátil, mas os países não acabam, nem se criam, nem se mudam à força de canhões.
o mundo não se faz à força de golpes de espada porque apetece. Não é assim que as coisas funcionam, historicamente. Nem nunca funcionaram. Portanto, o que está a acontecer é uma coisa. Estamos a entrar num novo modelo, um novo paradigma, infelizmente da pior maneira, e reconstruir aquilo que pode ser bom do antigo paradigma vai ser muito difícil. E por isso, a minha esperança é que ambas as partes cheguem a um ponto, e a Rússia nomeadamente chega a um ponto em que reconheça que dali não vai levar nada. E não levando nada, a Rússia só tem a perder. E, portanto, o que é que deve acontecer? É esperar que os seus aliados relativos, a China nomeadamente, comecem a fazer a sua pressão sutil, mas a sua pressão dizendo, calma aí, porque a China também não está disposta agora a pagar aquela guerra. Porque, no fundo, Putin já chega a um ponto em que vai precisar que a China comece a pagar. Ora, a China não vai pagar aquela guerra. E o Irão nem pensar, não tem capacidade para isso. Portanto, acontece que, até porque a China está-se a guardar para um embate futuro com os Estados Unidos, não pode estar agora a precipitar-se, seria imprudente. E, portanto, acontece que eu não percebo muito bem, digamos assim, o que se passa com aquela elite, pseudo-elite, não é? Que não é uma elite, é uma clique, com aquela clique russa que quer pôr e dispor em Moscovo, porque, na verdade, não se percebe muito bem qual é a ideia. É impressão que é um jogo de guerra sem sentido, privado de sentido e sem qualquer finalidade útil, mesmo para o ponto de vista russo, que é uma coisa que eu ainda não percebi e gostaria de perceber. Mas pronto, é isto. Ora, muito bem, e chegamos assim ao final de mais uma revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha. Até à próxima página desta revista. Uma boa tarde e um bom fim de semana. Boa tarde.